Criptomoedas. Um guia para dar os primeiros passos com as moedas digitais. Embora o Bitcoin seja mais comum, há diversas outras moedas digitais em circulação no mercado. Entenda como elas funcionam, para que servem e como investir. Replay. Arrow_Forward. Quem acompanha o mercado, mesmo que de longe, certamente já foi surpreendido pelos altos e baixos de moedas digitais no noticiário. A mais famosa é o Bitcoin, mas muitas outras também já têm relevância, e também a simpatia dos investidores. Mas afinal, o que é uma criptomoeda? Como funcionam esses ativos e como negociá-los? InfoAney preparou este guia pensando em quem quer dar os primeiros passos no mundo das moedas digitais e precisa saber por onde começar. É uma classe de ativos nova no mercado, e justamente por isso, desperta muitas dúvidas em quem ainda está aprendendo. Convidamos você a acompanhar sobre este mercado incrível. Genericamente, uma criptomoeda é um tipo de dinheiro, como outras moedas com as quais convivemos cotidianamente, com a diferença de ser totalmente digital. Além disso, ela não é emitida por nenhum governo, como é o caso do real ou do dólar, por exemplo. Aprenda a investir em criptoativos de forma prática e inteligente. Mas isso é possível? Para explicar que sim, Fernando Uhrig, autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital, faz uma analogia bem simples. O que o e-mail fez com a informação, o Bitcoin fará com o dinheiro. Antes da internet, as pessoas dependiam dos correios para enviar uma mensagem a quem estivesse em outro lugar. Era preciso um intermediário para entregá-la fisicamente, inimaginável para quem tem acesso a e-mail e outros serviços de mensageria. Algo semelhante acontecerá com as moedas virtuais no futuro. Com o Bitcoin você pode transferir fundos de A para B em qualquer parte do mundo, sem jamais precisar confiar em um terceiro para essa simples tarefa. Explica Uhrig no livro. Para que servem? As criptomoedas podem ser usadas com as mesmas finalidades do dinheiro físico em si. As três principais funções são servir como meio de troca, facilitando as transações comerciais, reserva de valor, para a preservação do poder de compra no futuro, e ainda como unidade de conta, quando os produtos são precificados e o cálculo econômico é realizado em função dela. Na visão de Uhrig, moedas como o Bitcoin ainda não adquiriram o status de unidade de conta, em função da grande volatilidade a que seus preços estão sujeitos por enquanto. O que é mineração? Para entender o que é mineração, é preciso saber que as moedas digitais, como o Bitcoin, representam um código complexo que não pode ser alterado. As transações realizadas com elas são protegidas por criptografia. Como não há uma autoridade central que acompanhe essas transações, elas precisam ser registradas e validadas uma a uma por um grupo de pessoas, que usam seus computadores para gravá-las no chamado blockchain. O blockchain é um enorme registro de transações. Segundo o Uhrig, trata-se de um banco de dados público onde consta o histórico de todas as operações realizadas com cada unidade de Bitcoin. Outras moedas digitais se baseiam nessa mesma tecnologia. Cada nova transação, uma transferência entre duas pessoas, por exemplo, é verificada contra o blockchain, para assegurar que os mesmos Bitcoin não tenham sido previamente usados por outra pessoa. Quem registra as transações no blockchain são os chamados mineradores. Eles oferecem a capacidade de processamento dos seus computadores para realizar esses registros, conferir as operações feitas com as moedas, em troca disso, são remunerados com novas unidades delas. Bitcoins são criados conforme os milhares de computadores que formam essa rede conseguem resolver problemas matemáticos complexos que verificam a validade das transações, incluídas no blockchain. Em outras palavras, a mineração representa a criação de novas unidades de alguns tipos de moedas digitais. Se mais computadores passam a ser usados para aumentar a capacidade de processamento voltada à mineração, os problemas matemáticos que precisam ser resolvidos se tornam mais difíceis. Isso acontece exatamente para limitar o processo de mineração. Criptomoedas. Um guia para dar os primeiros passos com as moedas digitais.